Muito bem, inventores e inventoras da história. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje eu vou contar para vocês a história de um dos maiores, se não o maior, símbolo da Guerra Fria, o Muro de Berlim. Depois da vinheta, partiu! Muito bem então, pessoal, voltamos aqui ao nosso vídeo. E olha só, o Muro de Berlim, indubitavelmente, foi o maior símbolo do mundo bipolar, ou seja, da Guerra Fria. A bipolarização entre o projeto socialista da União Soviética e o projeto capitalista dos Estados Unidos da América no pós-Segunda Guerra Mundial. E veja só, a Alemanha foi, sem sombra de dúvidas, um grande campo de disputa geopolítica entre as duas grandes superpotências. Pensemos, a Alemanha, pessoal, no decurso de um intervalo entre 21 anos, foi o centro das duas maiores guerras da história da humanidade, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. E aí era um desafio para os aliados vencedores da Segunda Guerra Mundial decidir o que fazer com um país que, queira ou não, foi o centro dos dois maiores conflitos armados da história. Na Conferência de Potsdam, já com a Alemanha derrotada, ali no finalzinho de 45, nos arredores de Berlim, eis que as potências, sobretudo Inglaterra, os Estados Unidos e a União Soviética, se reuniram numa conferência multilateral, tentando decidir o que fazer com a Alemanha. É ali, em Potsdam, que a Alemanha vai ser dividida em áreas de influência entre as principais potências capitalistas, Estados Unidos, França e Inglaterra, e a grande potência socialista, a União Soviética. Porém, também a capital alemã, Berlim, passaria pelo mesmo processo de divisão. Ocorre que Berlim, pessoal, ela ficava inteiramente dentro do lado socialista, chamada República Democrática Alemã, a RDA socialista. Enquanto que o outro lado, a República Federal Alemã, capitalista, tinha outra capital administrativa. Ocorre que Berlim, então, vai ter um seu lado capitalista, ainda que dentro do bloco socialista, a Berlim Ocidental. E à medida que a economia de Berlim Ocidental foi se desenvolvendo mais rapidamente, muitos berlinenses orientais, ou mesmo alemães orientais de um modo geral, buscavam migrar para a Alemanha Ocidental a partir de Berlim Ocidental. Isso chamou a atenção do bloco socialista, no caso a Alemanha Oriental e a União Soviética. Por quê? Muitas das pessoas que estavam migrando do bloco oriental para o bloco ocidental eram os cérebros do país, ou seja, pessoas com alta formação intelectual. Portanto, é o tipo de pessoa que você não quer ver ir embora do seu país. Então, pessoal, temendo perder mais cidadãos, mais população qualificada intelectualmente, o bloco socialista, capitaneado então pela República Democrática Alemã, a Alemanha Oriental, e com o apoio da União Soviética, resolveram construir um muro, cercando toda a porção ocidental, portanto capitalista, de Berlim. A ideia era literalmente isolar Berlim Ocidental. Lembra? Berlim Ocidental, apesar de capitalista, estava integralmente dentro do território da Alemanha Oriental. Eis que, então, eles no dia 13 de agosto de 1961, no caso o Bloco Comunista, resolveu cercar a cidade. Quer dizer, todos estavam dormindo. Todos foram pegos realmente de surpresa quando a capital da Alemanha foi cercada, dividida em duas e cercada, murada ao longo de toda a porção ocidental. Isso, obviamente, separou famílias, separou amigos. Foi realmente uma grande tragédia alemã. Entretanto, claro, se alguém tentasse fazer a passagem, tentasse, portanto, pular aquela cerca, pular o muro, poderia, inclusive, ser morto pelos soldados de fronteira. Aliás, dezenas de berlinenses morreram tentando fazer a travessia do lado oriental para o lado ocidental ao longo da existência do famigerado muro.
Um dos últimos a conseguir fazer essa travessia, ainda enquanto estavam cercando a Berlim Ocidental, foi justamente um soldado da Berlim Oriental, um soldado então do Bloco Socialista, chamado Konrad Schumann, né? Tem até vídeo aí mostrando o momento em que ele pega um momento de, vamos dizer assim, que os soldados não estavam observando, larga seu fuzil e pula sobre uma cerca de arame farpado, fazendo ali a transição. Mas isso mostrava realmente um momento de grande tensão dentro ali do bloco. Esse pessoal, Berlim era realmente a grande fronteira da Guerra Fria. Dentro da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, capitaneada pelos Estados Unidos, havia sempre a expectativa que, se eventualmente uma guerra de fato começasse entre União Soviética e Estados Unidos, possivelmente os soviéticos começariam a invasão a partir de Berlim, a partir da Berlim Ocidental, depois tentando tomar a Europa. Então havia sempre aquele risco, né, de uma guerra entre as duas superpotências e Berlim ali fervendo no meio de tudo isso, ok? Porém, pessoal, olha que interessante. Ao longo de toda a Guerra Fria, o mundo sempre conviveu com o risco real, em muitos aspectos, de uma guerra entre as duas superpotências. Contudo, lá pelos anos 80 do século XX, a União Soviética e o Bloco Socialista já dava ali sinais de fraqueza, já dava sinais de que não estava resistindo àquele processo de tensão. É a chamada crise do socialismo real, ou seja, o socialismo de fato, que foi ali implementado dentro daquela realidade no pós, sobretudo, Segunda Guerra Mundial. E aí, à medida em que foi enfraquecendo o bloco soviético, ranhuras iam aparecendo. Então, aqueles antigos países satélites da União Soviética cada vez mais iam se desagregando, iam se separando, fugindo do eixo político de Moscou. Tanto que, veja você, em 1987, o presidente dos Estados Unidos da América, na época, Ronald Reagan, ok, em uma visita à capital da Alemanha, Berlim, pelos 750 anos de fundação da cidade, ele fez um inflamado discurso próximo lá ao muro, aonde ele inclusive desafiou o líder soviético na época, Mikhail Gorbachev, aliás, o último líder da União Soviética, a que ele destruísse aquele muro, destruísse aquele símbolo da divisão causada ali pelo mundo bipolar da Guerra Fria. Agora, veja vocês, um dos maiores símbolos da Guerra Fria, como falei, se não o maior símbolo, o Muro de Berlim, caiu, pessoal, em última instância por uma sucessão de trapalhadas do governo da Alemanha Oriental. Veja só o que aconteceu. Na época, o presidente alemão oriental era Erich Honecker. Porém, ele teve que se ausentar, tirar-se do poder por conta de sérios problemas de saúde. E logo depois o pessoal começou a ver que realmente havia uma pressão pela liberalização da fronteira. Tanto que na época houve uma liberdade de trânsito entre alemães orientais, então comunistas, do bloco socialista, para a então Tchecoslováquia, que também ainda era um regime de ordem socialista. Então muitos alemães orientais iam até a Tchecoslováquia, da Tchecoslováquia eles iam ao país vizinho, Hungria, ok? E depois da Hungria tentavam migrar via embaixada da Alemanha Ocidental na Hungria para a Alemanha Ocidental, pedindo ali asilo político. Em algum momento, a Alemanha Oriental chegou a inclusive tentar frear esse processo. Porém, em 1º de novembro de 1989, o governo da Alemanha Oriental voltou a liberar o trânsito de berlinenses orientais, de alemães orientais também, para a Tchecoslováquia, ok? E veja, isso realmente foi gerando um processo de abertura. Uma abertura lenta, mas ainda assim uma abertura. No dia 4 de novembro de 1989, gigantescos protestos sacudiram Berlim Oriental, sobretudo na região da chamada Alexanderplatz, um dos principais cartões postais e centros turísticos hoje de Berlim. Alexanderplatz, que fica até relativamente próxima do famoso Portal de Brandemburgo, onde inclusive passava uma das seções do Muro de Berlim. E aí, no meio de toda essa tendência liberalizante, pessoal, eis que o governo da Alemanha Oriental, junto com a temida polícia política, a Stasi, tentaram criar um conjunto de novas regras de trânsito de alemães orientais e berlinenses orientais com o lado ocidental. Ocorre que no meio do caminho, como falei, ocorreu uma grande trapalhada. Eis que, então, ocorreu uma
espécie de entrevista coletiva, uma coletiva de imprensa, aonde então o senhor Günter Schabowski, que era na prática o porta-voz do governo da Alemanha Oriental, anunciou que a partir daquele momento as fronteiras e a liberdade de trânsito entre as duas Alemanhas estava garantida, era incondicional e a partir daquele momento. Por quê? Ele começou a ser questionado pelos repórteres na ocasião, isso lá por volta de 9 de novembro de 1989, e ele meio que se atrapalhou nas respostas, foi dando respostas sem conhecimento, porque aquela regra nova de trânsito entre as duas Alemanhas, feitas pelo governo da Alemanha Oriental e pela Stasi, a polícia política, ainda iria entrar em vigor. Mas o Günther acabou literalmente colocando a carroça na frente dos bois. Todas as fronteiras da Alemanha Oriental estão abertas. Agora, os alemães orientais já podem ir para a Alemanha Ocidental sem passar por outro país. Mais de 50 mil alemães orientais já escaparam para o Ocidente só esta semana, depois que o governo autorizou a saída através da Tchecoslováquia. Agora que o governo comunista em Berlim Oriental anuncia a abertura de todas as suas fronteiras para quem quiser sair, já existem previsões de que até 10% da população possam ir embora. O anúncio da abertura das fronteiras surgiu de surpresa agora à noite em entrevista do porta-voz do Partido Comunista, Günter Schabowski. Ele falou depois de mais um dia de reunião de emergência do partido para enfrentar a crise atual. O ministério já caiu, o comando do Partido Comunista mudou e o próprio Schabowski prevê mais expurgo. Com a abertura total das fronteiras hoje, o governo da Alemanha Oriental anuncia o fim de uma era. A era do arame farpado, dos campos minados, dos guardas armados na fronteira. Mais significativo, perde sentido o Muro de Berlim, a cicatriz mais exposta da Guerra Fria. Sem o muro, os campos minados, os guardas de fronteira, volta à discussão o que antes era considerado impensável: a reunificação das duas Alemanhas. Eis que então a mídia, a imprensa noticiou a questão e piorou a situação. Porque a imprensa, a mídia da época, sobretudo as televisões do bloco ocidental e tudo mais, noticiaram amplamente que agora estava totalmente livre a passagem entre as duas Alemanhas. Aí você pode imaginar o que aconteceu. Literalmente milhares e milhares de berlinenses, tanto do lado ocidental, capitalista, quanto do lado oriental, socialista, se reuniram junto aos portões, aos diferentes portões de entrada que haviam ao longo do muro que cercava o lado ocidental da capital alemã, né, e exigiam uma passagem. Estava todo mundo pensando, agora vai, agora vai, agora vai. Aliás, ó, tem cena disso. E veja você, eis que muitos soldados perceberam que eles não estavam conseguindo segurar aquela multidão, era uma multidão gigantesca e havia o risco de uma tragédia. Eis que então Egon Krenz, que era então o chefe do governo da Alemanha Oriental, temendo o pior, resolveu pegar e soltar os freios da carroça. Ok, pessoal, pode passar. No momento em que ele liberou a passagem, pessoal, literalmente o muro deixou de existir. Ou seja, numa atrapalhada, realmente num ruído de comunicação, o Muro de Berlim, um dos mais sérios, mais trágicos símbolos da Guerra Fria, caía. Né? E olha que interessante, naquele momento então começou o trânsito, né? De alemães lá do outro, muita festa, gente com champanhe, com flores, gente com um martelinho de carne batendo no muro, né? No sinal de revolta, tipo, tô quebrando o muro, aquela coisa toda, pá, e por aí vai. Só que claro, a partir dali começa realmente um processo de reabertura, né, entre as duas Alemanhas, que iria culminar na reunificação da Alemanha lá em 3 de outubro de 1990. Há exatamente meia hora, a Alemanha é uma só nação. Berlim, a capital da nova Alemanha unificada, está tomada pelo povo. Pelo menos 1 milhão de pessoas estão nas ruas e todos querem passar sob o portão de Brandemburgo para celebrar a unidade nacional. À meia-noite foi um delírio. Além do entusiasmo popular, todos os sinos da Alemanha começaram a tocar e os fogos de artifício coloriram a noite de lua cheia. Quando então a Alemanha voltou a ser um único país sob uma única bandeira, porém aí já totalmente dentro do sistema do bloco capitalista, integrando então a Alemanha Oriental à chamada Alemanha Ocidental, cujo chefe de governo na época era o chanceler alemão Helmut Kohl, tá? Agora olha que interessante, intrigas europeias. A gente sabe que a política europeia é um negócio tenso, né? E na época, o presidente da França, François Mitterrand,
e a primeira-ministra britânica Margaret Thatcher não viram com bons olhos a reunificação da Alemanha. Eles temiam essa nova potência surgindo na Europa. Inclusive, Margaret Thatcher, primeira-ministra britânica, dama de ferro, tentou inclusive intermediar junto ao líder soviético Mikhail Gorbachev a que esse tentasse enviar tropas e evitasse a reunificação da Alemanha. Ou seja, olha que loucura, a Thatcher literalmente tentou empatar a reunificação da Alemanha. Mas o fato é que a história tem seus próprios movimentos. É uma roda viva, é uma roda gigante que vai girando, 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 nem sempre sob o nosso controle. E eis que a Alemanha se reunificou e realmente tornou-se a grande potência econômica hoje do continente europeu. Que o diga Angela Merkel, né? Pois bem, curtiu o vídeo? Curtiu essa história fantástica do maior símbolo da Guerra Fria? Então você já sabe o que fazer. Curta esse vídeo, se inscreve no canal, compartilha com seus contatos. É muito importante para o meu trabalho do Thiago que você apoie a nossa ideia, que você compartilhe, divulgue nas redes sociais e por aí vai. Beleza? Queridos, foi um grande prazer estar com vocês mais uma vez e no mais já sabe, um forte abraço e que a força, claro, sempre esteja com vocês. Tchau, tchau!